Amém, meus queridos. Nós estamos em várias plataformas ao mesmo tempo. Tem toda uma equipe aqui. Eu não sei se tiver ruim, vocês podem fazer pelo celular, não tem problema. Mas se tiver bom também, eu só quero me preocupar aqui agora em duas coisas. Em falar para você sobre a simplicidade de Jesus. Eu quero trazer para você o quão simples Jesus é. E às vezes falar que Jesus é simples pode ser um pouco confrontador para mim e para ti, porque muitas vezes nós confundimos simplicidade com fraqueza, nós confundimos humildade e simplicidade com não conseguir fazer, não poder fazer, não ter condições de fazer. E eu quero dizer para você que, na verdade, hoje nós vamos entender que simplicidade é quem Jesus é, e além de ser quem Jesus é, a simplicidade de Jesus, ela nos alcança. Então vão ser 4 semanas, vamos durante o mês de novembro inteiro falar sobre a simplicidade de Jesus, sermos simples como o nosso Senhor Jesus é. E eu queria dizer para você que então a simplicidade ela é sim totalmente inverso, ela é inversamente proporcional à complexidade. Então nós queremos dizer que Jesus não é complexo, mas ao mesmo tempo eu quero dizer o porquê que Jesus não é complexo. Eu quero dizer para você o porquê que Jesus é simples. O porquê que nosso Jesus ele é tão simples e merece ser celebrado como nosso Messias. Na verdade, Jesus ele é muito claro em sua mensagem. A primeira coisa que eu queria falar para você, se você estiver anotando, ou estiver escutando, ou estiver assistindo, é que Jesus ele é simples, porque a mensagem dele é óbvia. A mensagem de Jesus ela é simples e ela é bem clara para todos nós, para todos os seguidores de Jesus. A mensagem de Jesus ela é simples porque ela convida eu e você a mudarmos totalmente o nosso estilo de vida. A mensagem de Jesus ela é simples e ela é objetiva. Ela nos convida a um arrependimento, a uma mudança de vida, para então nós vivermos de acordo com o padrão do céu. E eu quero discorrer sobre isso nesses 4 domingos com você. Existe um mártir alemão, falei sobre perseguição semana passada, e mártires são aquelas pessoas que entregam a sua vida por uma obra maior. E os cristãos, nós somos perseguidos, os cristãos são perseguidos dia após dia, e os cristãos sempre, desde a época de Jesus, começando com Estevão, somos mortos por causa do nome de Jesus, por nada mais, nada menos. E um alemão chamado Dietrich, e o sobrenome dele eu não vou pronunciar, não vou me arriscar para não virar um meme, mas ele disse assim, quando Jesus chama alguém, ele é simples, e ele convida essa pessoa, venha e morra. Essa é a mensagem de Jesus, e a base bíblica disso está em Mateus 10, 38. Jesus ele é objetivo, venha e morra. Isso foi um mártir que disse. Isso foi Jesus também que disse. E isso é simples, Vitor? É simples essa mensagem? Achei que ia ser um negócio leve, assim, tranquilo, e você vem falando sobre morrer, sobre estar morto. Então, eu quero ir além. Nessa simplicidade, eu quero ir além. Eu quero falar um pouco mais sobre a simplicidade da mensagem de Jesus. Quando nós falamos sobre morte, sobre se entregar, talvez pareça ser algo complexo para você. Talvez pode ser algo que você fala assim, nossa, é muito complicado para eu entender essa mensagem. Então eu quero ir além com você. Eu quero falar sobre a simplicidade da mensagem de Jesus que ele trouxe para os discípulos. E um lugar que nós vamos ler é João capítulo 13, versículos 1 a 5. Eu gostaria que você, que está com a sua Bíblia, você abrisse ela. Ou se você tem condições de ligar a sua Bíblia, eu não sei como você verifica a palavra do Senhor, mas em João 13, versículos 1 a 5, Jesus ele estava na última ceia. Era a última ceia, e então Jesus ele começa a fazer alguma coisa que surpreende a todos. Essa mensagem é tão simples que a gente quer tornar complexa. Nós somos campeões de transformar aquilo que é simples em algo complexo. E eu quero dizer para você, Jesus
João 13, versículo 1 diz assim, que antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura e depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. No versículo 12 diz assim, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu mestre e seu senhor, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que tenho aversão a pé. Eu não vou falar que eu odeio, né, porque eu tenho 2 pés, dependo deles, mas eu tenho aversão a pés. Não venha falar para mim sobre pés, não venha falar sobre esse tema, porque principalmente na hora da comida, porque isso me faz mal, de verdade. E pé para ficar escondido dentro do tênis, né? Brincadeira. Mas e Jesus, ele, uma atitude de servo. Naquela época de Jesus, no deserto ou em lugares áridos que as pessoas estavam, eles chegavam na casa de alguém, então tinham uma bacia para os pés serem limpos. E Jesus, então, ele vai lavar os pés dos discípulos. E Jesus, lavando os pés dos discípulos, ele dá uma aula para aqueles que estavam com ele e diz, olha, eu dei o exemplo, vocês têm que servir. Eu estou dando um exemplo, é tão simples a minha mensagem, ela é tão simples que eu consigo fazer. Eu não falo para vocês fazerem aquilo que vocês não conseguem, mas eu estou trazendo algo para vocês que é para vocês repetirem. Façam, lavem os pés uns dos outros. Foi essa a mensagem de Jesus na mesa, na última ceia, naquele dia em que ele sabia que eram os últimos ensinamentos dele, os últimos momentos dele com os discípulos antes de ser crucificado, e ele disse, sejam servos, sirvam aos seus irmãos. Se você quer ser grande, seja o menor. E ele vai simples, ele entrega essa mensagem de forma simples para os seus discípulos. Então eu quero firmar com você 3 coisas que nós vamos falar sobre simplicidade, mas antes nós temos que entender que a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, é tão simples, ela é tão simples que você, após entender, precisa colocar em prática. Não é algo para nós formarmos grupos de filosofia e ficarmos entendendo o que Jesus está dizendo, porque ele é claro, ele é objetivo, e ele vai e ele diz, você tem que fazer isso, e ponto, ponto final. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a sua vontade, ponto. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra para suas vontades e me siga. É ponto final, é isso, não é nada mais e nada menos. É uma mensagem simples, mas por ela ser tão provocadora, por ela ser de uma perspectiva tão diferente, por ela ser da perspectiva do céu para a terra, nós preferimos ficar filosofando sobre ela, ao invés de colocar em prática. Então quero dizer para você, para sermos simples como Jesus, nós temos que colocar aquilo que ele ensinou em prática, aquilo que ele demonstrou em prática. Ele diz, olha, eu não estou falando que vocês têm que lavar os pés, eu estou lavando os pés para vocês seguirem o meu exemplo. Sejam meus imitadores, me imitem, eu estou servindo, então vocês têm que servir. Ponto final. Mensagens simples, são mensagens claras, óbvias, objetivas, que Jesus traz, e ponto final, faça. Faça isso que eu estou dizendo.
Então, se você entende a mensagem de Jesus, você tem que praticar. Se você entende a mensagem de Cristo, não tem outra alternativa. A alternativa para os seguidores de Jesus é pegar o que Jesus falou e sermos simples praticantes. Simples repetidores das atitudes de Cristo. E a minha pergunta para você é, se fosse Jesus hoje, junto de você, você estaria fazendo o que você está fazendo? Você estaria vivendo do jeito que você está vivendo? No seu lugar, o que Jesus estaria fazendo? Eu quero dizer para você, abrir meu coração. Esses dias eu fui falar com Deus e falei, Deus, olha, será que eu sou uma resposta para essa geração? Vendo várias pessoas drogadas ali, e estavam algumas bêbadas, e eu falei, eu sou a resposta para isso? Eu falei, Deus, acho que isso é muito complexo para que eu possa servir ao Senhor. É muito complexo tudo isso para que eu possa fazer parte. É algo tão grande, é algo tão fora da minha alçada, mas ao mesmo tempo eu disse, Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, mas conta comigo. Conta comigo porque eu estou falhando. Todos os dias eu vou falhar, Senhor, mas o meu coração tem o desejo de repetir as obras de Jesus. O meu coração tem um desejo de ser simples como Jesus. E a minha pergunta para você é, você tem sido simples como Jesus? Se você não tem sido, é dia da gente parar tudo, pedir perdão para o Senhor e falar, Senhor, eu quero ser simples como o Senhor é. Eu quero parar de ficar filosofando, inventando história e não colocando em prática. Então, a mensagem de Jesus, quando ela é entendida, ela deve ser colocada em prática. E o que eu quero dizer para você é que eu falo isso para todo mundo. Eu falo, na Bíblia nós temos todas as respostas que nós precisamos. Se você quer ser um bom noivo, um bom esposo, é só você seguir o que Jesus faz com a igreja. Se você quer ser um bom pai, você pode olhar para o nosso Deus e repetir o que nosso Deus faz. Se você quer ser uma boa esposa, é só você ver o que a igreja deve ser e você pode repetir. Quer ser um bom filho, você pode repetir as atitudes de Jesus. E por N circunstâncias, eu e você podemos pegar a palavra do Senhor e de forma simples transformarmos a nossa vida. 3 coisas que eu quero falar para você sobre a simplicidade de Jesus. A primeira, a simplicidade de Jesus é constrangedora. Nos versículos 6 a 9, você vai ver que São Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala assim, o senhor não vai lavar meu pé? Rapaz, imagina, o senhor vai lavar meu pé? Não. Eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus falou assim, quem não deixar eu lavar os pés não tem parte comigo. E ele falou assim, então você não vai lavar só meu pé não, você vai lavar minha cabeça também. Então vai me lavar por inteiro. Pedro se sentiu constrangido com a simplicidade de Jesus. Às vezes nós confundimos a glória, a majestade de Jesus, porque Ele é nosso Rei, Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador. Então falar que Jesus é simples, talvez você fale assim, não, Jesus não é simples, Ele é o Todo-Poderoso. Realmente, Ele é todo-poderoso, mas Ele é simples, e tão simples que Ele constrange. Ele é tão simples que Ele se fez homem e colocou em prática os princípios do reino dos céus, para que eu e você víssemos nele aquilo que deveríamos ser. O exemplo em prática do que os céus esperam de mim e de você. E aí Jesus, ele constrange aqueles que estão próximos dele. Jesus, ele constrange a gente, porque imitar Jesus é tão simples, o amor de Jesus é tão simples, porque ele é manifestado na prática. A palavra nos diz, 1 João diz assim, se você fala em amor, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu próximo, você é mentiroso, você está mentindo, você não aprendeu a amar, você nem conhece a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Evangelho ele é tão simples. A pessoa de Jesus, o Evangelho, é tão simples que ele só pode ser vivido se for colocado em prática. E quando ele é colocado em prática, ele é tão simples que ele é constrangedor. Ele é tão simples que às vezes nós olhamos e falamos, é isso? É isso? Eu só preciso morrer para minhas vontades? Eu só preciso morrer para aquilo que eu queria? Então eu já estou vivendo o Evangelho? Sim, é prática, simples prática daquilo que Jesus espera de nós. Então, o amor de Jesus é simples,
mas a proposta dele também é simples. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, em João capítulo 13, eu quero ler o versículo 35 com você. O versículo 35, Jesus diz assim, ó, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu acabei de falar sobre o amor em prática. Então você quer demonstrar o amor de Jesus pelos outros? Coloca em prática. Foi o que Jesus falou. Foi o que a última mensagem de Jesus para os discípulos foi essa que nós estamos lendo. Foi na mesa da Santa Ceia. Hoje nós temos ceia. A última mensagem que Jesus deixou para os discípulos foi essa. Coloca em prática. Estão vendo o que eu estou fazendo? Coloca em prática. Aí os discípulos falam assim, como nós vamos saber o que Deus quer? E daí Jesus fala assim, vocês estão há tanto tempo comigo, vocês ainda não viram as minhas atitudes? Vocês podiam pelo menos crer pelas obras que eu estou fazendo, que eu fui enviado pelo Pai. Está no final aí desse capítulo. Jesus fala com Felipe, está na verdade no capítulo 14, ele fala assim, Felipe, você está tanto tempo comigo e você ainda não entendeu? Que eu estou só praticando, eu só estou fazendo aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu só estou falando aquilo que eu vejo que eu ouço meu Pai falar. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa, a simplicidade de Jesus, ela é constrangedora. As pessoas que vão transformar a nossa cidade com o amor de Jesus serão tão simples que serão constrangedoras. Será que você está disposto a morrer para você mesmo a tal ponto de que a sua atitude seja constrangedora? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falei assim, olha, como discípulos de Jesus, a nossa atitude deve ser perdoar. A cura talvez leve um tempo para acontecer. A cura talvez leve até 1 ano, 2 anos, para você olhar para aquela dor sua e falar, olha, eu falo sobre essa história e eu não choro mais. Não me dói como doía. Mas o perdão, ele é um mandamento. O perdão é simples, é perdoar. Não temos alternativa. Não vai ser um dia que eu e você vamos acordar e falar, hoje eu estou tão afim de perdoar. O perdão, ele é uma decisão. E aí nós estávamos lendo em Mateus 6, que Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala sobre o quartinho secreto, e ele fala assim, olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Depois de falar sobre tudo isso de oração, eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. E ele encerra a mensagem simples. A mensagem de Jesus é simples, nós tornamos ela complexa, porque nós preferimos filosofar ao invés de praticar. Outra coisa, a simplicidade de Jesus vem acompanhada de um presente. Então, ela é constrangedora e ela vem acompanhada de um presente. No versículo 27, você vai ver que Jesus ele nos dá um presente ao colocarmos em prática aquilo que Jesus está nos ensinando. Nós que seguimos a Jesus, estamos em constante obra. Então, todos os dias, nós estamos também nos arrependendo e pedindo perdão pelas coisas que temos feito de errado. Senhor, me perdoa, porque eu ainda estou em obra, Senhor, olha, essa área da minha vida, eu ainda estou falhando, Senhor, me perdoa. Eu quero te agradar, mas me perdoa, Pai, hoje eu percebi que eu estou fazendo errado. Mas aí, o presente que vem, após a simplicidade de colocar em prática o que Jesus faz, é uma paz que excede qualquer compreensão humana. Qualquer compreensão humana pode ser substituída pela presença de Jesus. Quando Jesus chega no ambiente, então alguma coisa muda. Eu costumo dizer, e eu estava falando com uma pessoa há vários anos, eu falei, olha, quando nós vamos fazer um louvor, né? Quando nós vamos fazer um momento de cantar, eu falei, eu não preciso, o meu dever não é ficar falando para as pessoas erguer a mão, ou abaixar a mão, ou cantar, ou parar de cantar. Meu dever é que eu adore a Jesus. Então, quando a presença dele chega no ambiente, o ambiente muda e nos constrange, e vem uma paz, e vem uma presença que transforma os nossos corações. Você não precisa ficar pedindo para as pessoas fazerem coisas, porque quando a presença de Jesus ela se manifesta, nós reagimos à presença de Jesus. A presença de Jesus, ela é tão simples, ela é tão constrangedora, e ela vem com esse presente, essa paz que ela não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada. A presença de Jesus, ela é tão simples que qualquer ser humano não consegue ignorar a presença dele. Quando Jesus chega no ambiente, a presença dele nos constrange e traz um presente chamado
paz. Paz que excede toda a compreensão humana. Paz que excede todo o entendimento humano. Eu quero dizer para você, você está sofrendo de ansiedade, você está sofrendo de crises de ansiedade, você está passando por depressão. Eu quero dizer para você, você tem que procurar um profissional, mas também eu quero dizer para você, talvez você está trazendo tanta coisa para suas costas, um peso tão grande que não deve ser carregado por você, que isso está te afligindo. Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim, olha, vocês estão vendo as aves dos céus, vocês estão vendo o lírio dos campos, eles não semeiam, nem colhem, o lírio dos campos estão tão bem vestidos, as aves do céu não faltam a comida, e vocês acham que Deus não vai cumprir na vida de vocês muito mais? O Pai dos céus não vai vir e não vai trazer tudo o que vocês precisam? Essa paz que só a presença de Jesus pode produzir na sua vida e na minha vida, ela vai produzir algo chamado satisfação. Eu estou 100% satisfeito em Jesus. Mas só está 100% satisfeito em Jesus aquele que está vivendo a simplicidade da presença dele. Então, do mesmo jeito que o amor de Jesus nos constrange, quando ele vem e ele fala assim, você pecou, você falou mal, você fez algo de errado, você está em pecado, vem aqui que eu entreguei a minha vida por você, vem aqui que eu estou chamando você para viver uma nova vida. Você se afastou da minha presença, é simples, corre aqui para o meu braço, corre aqui para eu te dar um abraço, e é tão constrangedor isso é tão simples, esse amor que não pergunta, mas daí quando nós somos abraçados por esse amor, ele produz um efeito de paz, um efeito de, eu preciso viver algo maior, algo precisa mudar em mim. Então é isso que nós falamos sobre morrermos para nós mesmos. A paz do Senhor Jesus na sua vida e na minha vida, não só nos constrange, mas constrange aqueles que estão próximos a nós também. Sabe por quê? Porque quando o mundo está de ponta cabeça e nós encontramos paz em Jesus, as pessoas que não conhecem a Jesus não conseguem entender. Não conseguem entender por que você está sorrindo, sendo que você está em período de luto. Por que você está sorrindo, sendo que você depende da provisão do céu. Você não tem emprego, está com o dinheiro apertado. Então, essas pessoas veem na nossa prática de confiar na palavra de Jesus, que ele é suficiente e ele é tão simples que chega a ser constrangedor. Eu estava lendo um livro de um psicólogo, psiquiatra, eu não lembro agora, e ele fala que ele decidiu estudar a Bíblia, os evangelhos, porque ele não cria em Jesus, ele acreditava que era tudo uma mentira. Ele falou, no meu livro eu não vou defender Jesus, eu não vou te forçar a acreditar em Jesus, eu só vou trazer fatos. Ele falou, e quando eu estava estudando os fatos sobre Jesus, eu percebi que Jesus, ele é tudo que eu sempre precisei. Ele é tão simples, que ele é tudo que eu sempre esperei, tudo que eu sempre procurei. Ele é tudo que eu sempre precisei. Então ele começa a falar sobre os relatos da vida de Jesus, as biografias, os evangelhos. Ele fala, isso não pode ter sido inventado por homens. Então ele vai provando, né, como uma pessoa que não cria em Deus, em Jesus, ele vai provando sobre quem Jesus é, tão simples, que eu quero entrar no terceiro ponto. No último ponto, já estou encerrando, que é a simplicidade de Jesus, ela é acessível para todos nós. Eu não sei qual é a sua cidade, eu não sei se você é de Maringá, se você é do Brasil, do Paraná, mas eu sei que Jesus ele é acessível aos 4 cantos da terra. Jesus é tão simples que ele é acessível a todas as culturas. Jesus é tão simples, ele é tão simples, que então ele decide transformar o símbolo do memorial, o símbolo de representação dele,
aquilo que existe em todas as culturas, o pão e o vinho. Em todas as culturas, ele pode ser celebrado. Em todas as casas, ele pode ser encontrado. Em todos os corações, ele pode ser manifestado. Desde que eu e você decidamos entregar a nossa vida a viver uma simples verdade. Eu quero te dizer uma coisa. Eu disse que já estava encerrando, eu estou encerrando, mas eu quero te dizer uma coisa. Para de tentar viver uma vida complexa por Jesus. Para de inventar métodos. Para de inventar dor de cabeça. Começa a seguir só o que Jesus disse. Só as palavras dele. Simples. Exemplificadas pelas atitudes dele. Eu quero dizer para você, o evangelho, ele é acessível a todos nós. Ao colocar o pão e o vinho como um memorial da obra dele, da redenção dele, do sacrifício dele, Jesus ele dá um exemplo para nós do amor dele, do amor que ele se entregou, e ele disse assim, e ele disse com as atitudes dele: eu estou morrendo por amor a vocês. Então vocês provam o seu amor, vivendo a sua vida por mim, me obedecendo. É assim que se reconhece um discípulo meu. Morrendo para as nossas vontades e vivendo para as vontades dele. Perguntando para ele: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim mesmo? Ou isso sou eu que estou querendo? Uma atitude de alguém que quer viver agradando a Jesus. Se você quer saber se você está agradando a Jesus, provavelmente, todos os dias você está perguntando para ele: o que eu estou fazendo é o que o Senhor quer ou o que eu quero? Isso é significado de alguém que está tentando morrer para si mesmo, está procurando viver para Cristo. Jesus tornou a maior atitude da história, que foi quando ele entregou a sua vida por nós, representada por um pão e por um vinho, que estão presentes na história, elementos presentes na mesa de toda a cultura humana. Se você for lá na China, você vai encontrar pão e vinho. Se você for lá no Alasca, você vai encontrar pão e vinho. Se você for lá na África subsaariana, na parte mais pobre do continente africano, você vai encontrar pão e vinho. Porque Jesus, ele é acessível a todos nós. E ele é tão simples que ele só convida eu e você a sermos simples porque ele foi. Jesus, ele é tão simples que antes de pedir algo para você, ele colocou em prática. Então eu quero ler com você um texto. Esse texto está em Lucas, livro de Lucas, capítulo... Deixa eu abrir aqui. Lucas, capítulo 22. Era essa mesma cena que os discípulos estavam ali com Jesus. É a mesma história, mas vista de uma outra perspectiva. Tinha outra pessoa na mesa que contou a mesma história e ela contou assim: Jesus pegou um cálice de vinho, agradeceu a Deus e depois ele falou: peguem, compartilhem entre vocês. Eu não vou beber vinho outra vez até que eu venha o reino dos céus, de Deus. Até que venha o reino de Deus. Então Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus, partiu o pão, deu para os discípulos, e ele falou: olha, agora essa ceia que foi estabelecida lá em Moisés tem um outro significado. Esse pão é o meu corpo, que vai ser entregue por vocês. Compartilhe o pão em memória de mim. Depois, Jesus pegou um cálice de vinho e falou: esse é um cálice. A velha aliança foi quando vocês saíram do Egito, foram libertos da escravidão. E agora eu sou tão simples que eu vou morrer para que vocês tenham vida eterna. Eu vou entregar a minha vida para que vocês possam viver amigos de Deus. Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. E aí depois Jesus, ele diz, a pessoa repete o que eu li, versículo 26, entre vocês vai ser diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição de servo.
a posição inferior. E o líder, seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está na mesa, mas não aqui. Porque eu estou entre vocês como quem serve. Você quer encontrar alguém que se parece com Jesus? Essa pessoa tem um coração de servo. Você quer ser como um seguidor de Jesus? Para de tentar complicar. Para de tentar fazer um monte de firula. Seja servo. Sirva aqueles que estão próximos de você. Sirva aqueles que estão perto de você. Eu estou aqui com o meu pão, estou aqui com o meu suco de uva. Eu quero convidar você hoje a voltar à simplicidade. Se você no meio do caminho se perdeu, se você no meio do caminho se esqueceu de quem era Jesus, se você no meio do caminho confundiu as coisas, hoje eu estou aqui porque nós paramos tudo para pensar em Jesus, nós paramos tudo para refletir sobre Jesus e nos lembrarmos que sem Ele nós nada podemos fazer. Se você complicou tudo, se você transformou a sua vida numa vida complexa, hoje eu queria que você fechasse os seus olhos onde você estivesse e pedisse perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu transformei minha vida tão complexa que eu perdi a simplicidade do Evangelho. Eu perdi a simplicidade do Teu amor, Jesus. Fala com Ele. Fala com Ele. Hoje ontem comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, e uma das principais coisas que essa reforma ela nos lembra é que eu e você temos livre acesso ao Pai pela fé em Cristo Jesus, ou seja, eu e você podemos conversar com o nosso Pai, podemos ter livre acesso ao Pai, se cremos que Jesus ele é tão simples, que ele é acessível a mim e a você. Você tem acesso ao Pai, você não depende de ninguém para a sua salvação, muito pelo contrário, ela é individual. E eu quero convidar você, nesse momento, a se lembrar disso. Pede perdão para o Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós queremos fazer coisas tão complexas, nós queremos, Pai, falar tanto e fazer menos. Pai, quantas vezes nós queremos cobrar os outros aquilo que nem nós mesmos conseguimos fazer. Meu Senhor, nos perdoa. Nós só queremos Te amar mais que a nossa própria vida. Senhor, esse novo tempo que nós entramos é para sermos simples. Senhor, nós queremos ser tão simples a sermos confundidos com o Senhor. Nós queremos ser tão simples que as pessoas olhem para nós e falem: olha, o que tem em vocês? O que tem? Vocês não fazem nada de diferente, mas existe uma paz em você. Qual é a sua paz? Por que você está sempre sorrindo? Por que você nunca está abalado? Então nós olharemos para essas pessoas e diremos para ela: eu não sei, eu só decidi entregar minha vida para Jesus e entender que tudo é simples, é uma obediência àquilo que Ele fez. Eu só quero imitar Jesus, eu só quero copiar Jesus e ser tão simples que se torne inexplicável o meu estilo de vida. Senhor, nós nos colocamos na Sua presença nessa noite e nós dizemos: a nossa vida é Tua. Senhor, o nosso coração é Teu. Nos perdoa quando tentamos complicar. Nos perdoa porque tentamos falar de uma forma complicada. Tentamos viver de uma forma complicada. Quando na verdade só deveríamos ser servos. Quando na verdade só deveríamos viver tentando Te agradar. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Pai, se a perseguição vier, veio para o Senhor também, nós, Pai, nos sentiremos honrados em sermos perseguidos pelo Seu nome. Mas, Senhor, nós queremos pedir hoje uma coisa: nos perdoa por termos esquecido de quão simples o Senhor é, de quão acessível o Senhor é e de quão servo o Senhor é. Nós recebemos a Tua paz, que excede compreensão humana. E nós, nesse momento, Pai, vamos cear, lembrando do Seu sacrifício, lembrando que tudo isso aqui é por causa que o Senhor se entregou, Jesus, em nosso lugar, que nós só temos vida eterna, porque o Senhor entregou a Sua vida, morreu, mas ressuscitou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Você que está na sua casa ou está aqui comigo, eu convido você a pegar o seu pão, a você pegar o seu suco de uva. Você não tiver se preparado, pega o que você tiver, pega um copo de água, mas hoje nós paramos tudo para lembrar quem é o nosso Senhor. Eu não sei se você está assistindo essa transmissão depois que foi feita, ou muito tempo depois.
faça isso também. Você precisa se lembrar da obra simples de Jesus na sua vida. Pode comer do pão. Para encerrar, eu só quero dizer para você, Jesus só pede para a gente entregar tudo por Ele. Porque em Filipenses 2, a palavra nos diz que Ele entregou-se completamente por conta de nós. Ele deixou sua posição de Rei da Glória para se tornar um simples ser humano, nascer num curral, numa manjedoura, num lugar sujo, por causa de você. Então, o que eu e você podemos fazer por Ele? A não ser entregar nossa vida inteira, a não ser entregar nossa história nas mãos dEle. Eu decidi fazer isso. Eu decidi viver a minha história de acordo com o que Deus quer que eu viva. Que essa seja a sua decisão. Hoje eu te convido só a voltar à simplicidade, tá bom?